Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e a nossa imensa torcida bem feliz. O Vasco da Gama ontem que passou de fase na Copa do Brasil, jogou bem e convenceu. E a gente vai falar muito aí sobre o próximo compromisso do Vasco da Gama. Agora a gente vira a chave novamente, vamos pensar no Campeonato Carioca e a gente vai falar aí sobre a situação do mercado da bola de reforços, porque hoje vai ter anúncio aí no Vascão da Gama. Tem jogador chegando hoje, isto mesmo. Meu amigo Cruz Maltino, eu peço a você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre o jogo de ontem, né? O Vasco atropelou o trem do Amapá. Atuação brilhante da equipe vascaína. Laureano, mas o trem é uma equipe com qualidade técnica muito baixa. Mas é o seguinte, a gente fica contente que o Vasco da Gama poderia ter vencido de 10-0 o jogo. O Maurício Barbieri está de parabéns, porque levou a preparação desse jogo aí como se fosse um jogo de Série A, não deu folga durante o Carnaval. E o seguinte, o time do Vasco está ficando entrosadinho, o time está ficando muito bacana aí. 2 laterais que avançam bastante. Pô, esse Léo Pelé, na minha opinião, aí, melhor zagueiro em atividade no Brasil. Jair jogando muita bola. E que golaço de placa ontem do vovô Nenê. Porra, Puskás pro Nenê. Mas é o seguinte, né? Pedro Raul precisa aí tomar jeito aí, não é cornetar, não é dizer que a gente tinha que ganhar de 10, não é descontentamento. É porque vai ter jogo que esses gols perdidos aí hão de fazer falta sim. E o Pedro Raul ganha R$500 mil por mês. Você perder 8 gols do jeito que o Pedro Raul perdeu ontem, na minha humilde opinião, é um índice muito alto de gols perdidos. Agora a gente muda a chave, a gente pensa no Campeonato Carioca, porque o Vasco joga na próxima segunda-feira no estádio de São Januário contra a equipe do Boa Vista. Pode ser o jogo aí da classificação do Vasco para as semifinais no Campeonato Estadual. O Vasco que na última rodada ingressou aí no G4. Bom, sobre a situação aí de reforços, tá? Quero passar aqui para vocês aqui a situação do Manuel Capasso. O Vasco está correndo aí contra o tempo para poder inscrevê-lo aí no BID, no Boletim Informativo da CBF, e no BIRA, que é o informativo aí da FERJ. No entanto, o Capasso ainda não conseguiu o seu visto de trabalho, ou seja, o Capasso só deverá estrear no jogo contra o Mulambo da Gávea, certo? Hoje tem jogador chegando aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos. Trata-se aí do jogador Paulo Henrique, que foi contratado aí, que será contratado junto ao Galo, certo? Tudo certo aí. Só fazer os exames médicos e será apresentado aí como o 12º reforço do Vasco. O Mita Rodrigues aí vai ter uma sombra. Bom, galera, novidades importantes aí sobre a situação de volantes. Ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama monitora a situação do jogador do América de Cali, né? O colombiano Juan Portilha.
Isso mesmo, o nome do volante ontem foi aí colocado no Vasco da Gama. E o Vasco vai fazer uma investida nesse jogador, que é um belíssimo jogador aí, o Juan Portilha. Bom, sobre a situação do Andrei, ontem tivemos aí uma reviravolta gigante nessa situação do Andrei, uma negociação que muitos jornalistas aí já davam sacramentado junto ao Palmeiras. A Leila ontem lançou uma nota oficial dizendo que o menino não vem. O Barbieri, após o jogo, né, falou que gostaria de contar muito com o Andrei Santos aí para poder jogar, ainda que fosse 15 jogos apenas com a camisa do Vasco. O Vasco, nesse momento, está adotando aí a política da boa vizinhança. O Vasco está aí um discurso de paz com o Chelsea, vivendo um dia de cada vez, né? Primeiro, a gente traz o Andrei de volta e depois a gente negocia se o Andrei vai ficar no meio do ano, até dezembro. O mais importante é a gente não atrapalhar a carreira do menino, que vai se apresentar aí ao Mundial no mês de maio, certo? Capitão da seleção brasileira. Sobre a situação aqui de Lelê, muitas pessoas aí querendo colocar o Lelê no Flamengo, no Fluminense, coisa e tal. Laureano, o que tem de concreto nessa situação? De concreto que o Vasco tem a prioridade para contratar o Lelê. E o Vasco age aí sem pressa nesse momento. Isto porque o jogador não pode mais atuar no Campeonato Carioca pelo Vasco da Gama, assim como não pode atuar na Copa do Brasil. Então, é uma negociação que o Vasco vai tratar assim com mais veemência após o término do Campeonato Carioca, que é uma contratação aí que a gente fala que é para o Campeonato Brasileiro. E por falar aí em Campeonato Brasileiro, a mesma situação é do camisa 10 do Vasco da Gama, certo? O Vasco da Gama aí mapeando o mercado, a gente tem dito isso todo dia, e o Vasco não vai gastar dinheiro agora à toa. Há jogadores aí de excelência, final de contrato aí, que o Vasco vai esperar. E olha, situação aí do Matil Riteg, tá? Jogador lá do Tigres, para a gente poder finalizar aqui a situação. Conforme eu disse ontem, o Boca Júnior tem a intenção de vender o jogador e é o seguinte, o Vasco mandou o olheiro para lá. Pode ser que tenha proposta do Vasco da Gama. Vamos aguardar aí, porque, na minha opinião, esse jogador aí do Boca, que hoje atua lá no Tigres da Argentina, melhor atacante da América do Sul, se chega aqui no Vasco da Gama, o Pedro Raul vai ter que correr atrás. Vai acabar aí a acomodação. Bom, deixem nos comentários a sua respectiva opinião. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!